Quase 100% das prefeituras de Minas aderiram ao acordo com o governo do estado para receberem em parcelas os repasses atrasados de ICMS, PVA, Fundeb e transporte escolar. O acordo, a reforma da Previdência, a Lei Candir e o regime de recuperação fiscal são assuntos que eu vou tratar hoje com o presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, do MDB, que é prefeito de Moema. Muito bem-vindo, prefeito. Obrigado, Vivian. Prefeito, quase 100% dos municípios no acordo. O que permitiu esse desfecho? O que fez isso acontecer foi a necessidade urgente que os municípios têm de ter pelo menos uma noção de planejamento de retorno desses recursos ao caixa dos municípios, né? Porque os municípios estão numa situação muito complicada financeiramente devido às retenções que aconteceram, principalmente no ano de 2018, e esse acordo foi vamos dizer assim, a luz no fim do túnel que os municípios viram para poder solucionar esse problema. São 8 bi ao todo, não é isso? 1 bi em 3 parcelas no início do ano que vem, né? Nos primeiros 3 meses, e depois 7 bi em 30 parcelas. Essa é que é a promessa do governo. Isso, na verdade é 7 bi o total da dívida, então 1 bi foi o que o atual governo confiscou no início desse ano. Ah, sim, então não são 8, são 7 ao todo, isso. 1 mais 6. 1 mais 6. Do governo atual, né, que foi confiscado esse ano, ele se comprometeu a pagar em 3 parcelas o que ele confiscou, janeiro, fevereiro e março de 2020. E o que o governo anterior confiscou, que é 6 bi, ele se comprometeu a pagar em 30 parcelas a partir de abril de 2020. Agora, os prefeitos estão tranquilos em relação a isso? Porque o cumprimento é um acordo feito inclusive em juízo, não é isso? E foi feito na justiça e espera-se naturalmente o cumprimento. Mas o Estado vive dias difíceis, com dificuldades enormes de caixa. Os prefeitos estão tranquilos em relação ao cumprimento do acordo? Tranquilos nós não estamos, porque nós não temos condição nem de ficar tranquilo, porque esse dinheiro ainda está aberto à ferida causada pelos confiscos dele nos caixas dos municípios, né? Mas nós estamos confiantes de que o governo vai cumprir, até pela postura desse atual governo, que vem se mostrando bem diferente do governo anterior, porque desde que celebrou o acordo conosco, ele não fez mais retenções, ele tem cumprido os acordos que tem feito e acreditamos que vai cumprir também o acordo de pagamento desse déficit, que é a partir de janeiro do ano que vem, e até porque nós temos como avalista, como garantidor disso, o Tribunal de Justiça, e nesse acordo que nós celebramos no Tribunal de Justiça, ficou acordado que o Estado abre mão até de bloqueios judiciais nas contas imediatos em caso de atraso no pagamento. Quer dizer, há uma sanção caso não aconteça. Existe uma garantia lá. Agora, o Estado vai precisar ter, o que nós estamos dizendo isso, ter as contas em dia para honrar esses compromissos. Um cenário que começa a se tornar um pouco, digamos, menos improvável é em relação à revisão da Lei Candir, já que o Supremo, o ministro Gilmar Mendes, convocou uma audiência de conciliação, né, entre os estados e a União. Os municípios também são credores, não é? Sim. E existe expectativa dos municípios em relação a isso, de que haja algum avanço com essa audiência de conciliação? Vivian, nós somos credores duplamente falando, né? Porque nós somos credores direto enquanto municípios que temos uma parcela nessa lei, nesse recurso que tem que vir, e somos também porque se o Estado recebe, nós também recebemos. Primeiro, porque o equilíbrio das contas do Estado diretamente afeta os municípios. E segundo, porque nesse acordo que celebramos agora há pouco, também tem uma cláusula que prevê que se o Estado conseguir oferir algum recurso novo, que não está previsto hoje ainda, como é o caso da Lei Candir, ou contrair algum empréstimo, algum dinheiro que entra novo no caixa, que ele adiantará o pagamento dessas parcelas para nós. Então nós temos diretamente interesse nisso aí. Sabemos que o Estado tem esse direito, que a lei nos dá esse direito desse recurso. Sabemos também que a União não vai entregar, vamos dizer assim, entregar tão amigável assim, não vai chegar e pagar isso de uma hora para outra, e nós precisamos de uma solução mais rápida, né? Nós precisamos desse recurso no caixa dos municípios, no caixa do Estado, mais rápido. A solução é emergente.
Quando se fala em buscar solução para o equilíbrio fiscal do Estado e, naturalmente, colocar essas contas em dia, inclusive com os municípios, é tratado o acordo do regime de recuperação fiscal, que ainda o governo tem postergado desde o início de junho o envio desse acordo, dos termos desse acordo, através de projeto de lei. Os municípios têm expectativa em relação à aprovação desse acordo, já que ele tem resistências, muitas resistências, apesar de não se conhecer os detalhes desse acordo ainda, mas algumas informações que partiram do próprio Tesouro sinalizam para o que ele contém, mas até por isso existem resistências dentro da Assembleia em relação a ele. Quais são as expectativas, o que os municípios estão pensando, os prefeitos estão pensando sobre isso? Inicialmente é difícil até da gente emitir um posicionamento, porque a gente conhece ainda genericamente, né, o que é o acordo. Porque existe uma legislação federal que estabelece as cláusulas genéricas desse regime de recuperação fiscal, mas existe aqui o caso específico do Estado, que nós só vamos conhecer quando o governo do Estado encaminhar aqui para a Assembleia o projeto de lei. É necessário? É necessário. Nós, municípios, reconhecemos que é necessário? É necessário. Nós temos que ajustar a casa. O Estado precisa se ajustar. Enquanto outros estados estão reclamando porque estão tendo que administrar um superávit muito pequeno por causa da crise, Minas está tendo que administrar um déficit de bilhões. Então, assim, o governador Romeu Zema está, vamos dizer assim, chegando no lugar, ele já está bem mais articulado do que no início do mandato, ele vai precisar de muito tato, muita sabedoria para poder conduzir essa negociação, essa articulação política institucional para poder aprovar isso aqui na Assembleia, até porque existe também uma pressão social, né? Porque vai haver congelamento de salários de servidores, de promoções, não vai ter aumento, isso já mexe na classe de servidores, tem exigência de privatizações, que isso também mexe na opinião pública, mas isso vai ter que ser muito bem explicado, porque da forma como o Estado está, nós não vamos privatizar, nós vamos quebrar tudo. Da forma que o Estado está, não vai ter aumento nos próximos 5 anos, como vai prever o regime. Não vai ter aumento nos próximos 20 anos. Então, isso é que vai ter que ser trabalhado e estudado bem, aprofundado bem, para a gente poder chegar num consenso de uma forma que a gente possa recuperar o nosso Estado sem penalizar tanto o cidadão. Uhum. Agora, em relação à audiência do dia 5 de agosto, da discussão da Lei Candir, o governador Romeu Zema deu mostras de estar agora com essa novidade, interessado em, digamos, assumir um protagonismo em relação a essa discussão, coisa que a Assembleia Legislativa e o presidente da Assembleia haviam feito até agora. Sim. Isso pode ajudar a fazer a coisa andar? Quer dizer, tem uma ideia de se levar realmente uma proposta concreta para lá, né? E uma articulação entre os estados nesse sentido. Com certeza, os estados se articulando, levando uma proposta exequível, porque o que temos os valores que o Estado de Minas alega que tem para receber são muito altos, né? E a União talvez não consegue fazer uma conciliação nesse sentido, mas talvez em valores mais acessíveis, que a União tenha condição de fazer essa conciliação e que vão dar um socorro emergencial para nós, até que a gente possa se restabelecer, e na pior das hipóteses, partir para o extremo de acabar com a Lei Candir. E com essa proposta para o Congresso, para poder acabar, a gente se unir, prefeitos, com o governador, com deputados, para poder acabar com ela, porque aí, pelo menos daqui para frente não vai dar esse prejuízo que está dando para o Estado de Minas mais. Eu acho que seria bem recebido pelos prefeitos essa ideia de a revisão no sentido de acabar com a lei? Não seria o ideal, porque a lei ela incentiva muito e movimenta muito a economia e trouxe muitos benefícios para o nosso Estado e para o nosso país, principalmente. Nós, principalmente, Minas, Mato Grosso, Pará, pagam um preço mais alto por isso, mas ela trouxe muitos benefícios para o nosso país. Então seria uma atitude extrema, mas seria o caso de continuar do jeito que está, ou acabar, tem que acabar. Agora, o que nós queremos? É chegar num consenso, é ajustar, não é acabar, não é ir para os extremos. Nem ficar no extremo que está hoje, de prejudicando a gente totalmente, nem no extremo de acabar com a Lei Candir. A gente chegar num consenso de ter uma compensação justa, onde a gente não pague por um preço de uma coisa que não somos nós que estamos colhendo. Quer dizer, o problema original foi a falta de uma lei realmente, né, que inclusive infraconstitucional, depois de um determinado momento, que regulasse essa questão da transferência. Não é? Sim.
Que nunca aconteceu. E aí gerou todo esse imbróglio, que cada estado alega que tem um tanto de prejuízo, que não foi compensado por ele, e a União não teve interesse de fazer, porque a partir do momento que ela regulamentasse, ela ia ter que cumprir essa compensação, e virou esse bolo desse tamanho, que só Minas é mais de 130 bilhões que alega ter para receber. Então, nós precisamos agora ajustar isso. Ou nós vamos fazer a compensação, uma compensação justa, ou vamos acabar com isso, voltar para o que era antes de 1996, antes da Lei Candir. Reforma da Previdência. Afinal, estados e municípios não entraram na reforma. Eu sei que existem muitos municípios que têm, os funcionários são regidos por CLT, os servidores são regidos por CLT, não é isso? Sim. Então não estariam, digamos, nas dificuldades nesse sentido, já estariam incluídos aí nessas mudanças que estão acontecendo. Agora, como é que isso está sendo visto nas conversas da AMM com os prefeitos? Como é que essa questão está sendo vista de estados e municípios fora e a expectativa de eventualmente entrarem, né, no debate e até numa PEC paralela no Senado, não é? Sim. Isso é muito sério, porque o que está acontecendo é que está se votando uma reforma da Previdência parcial, não está enfrentando o problema total como ele é. Porque aqui em Minas é um dos estados que tem a menor proporção de municípios com regime próprio. Nós temos aqui pouco mais de 200 municípios, não só os seletistas, mas alguns estatutários também e que ainda têm o regime geral. Então nós somos 200 e poucos só que tem um regime próprio de previdência. Quando fala 200 e poucos, em relação aos outros estados 800, é muito, mas aqui nós somos 853, né? Mas a nível de Brasil, dos 5.500 municípios, 2.400 têm regime próprio, então é quase 50% já. Agora aqui, desses 200 municípios que têm regime próprio, eles representam 70% da população, porque são os maiores municípios. E isso pode provocar um caos. Os que ainda não têm a cidade de Polo, Belo Horizonte, isso. Todos têm regime próprio. Com o tempo, são poucas que têm uma saúde financeira mesmo robusta, esses regimes. Desses 200, deve ter uns 10 se tiver. A maioria que ainda não está deficitário vai estar daqui 5 anos, daqui 7 anos, daqui 10 anos. Então precisa de um ajuste. E passar esses ajustes pela Câmara de Vereadores é muito difícil. Muito difícil. Assim como o do Estado. Que eu até falo que hoje, se resolver o problema da Previdência aqui em Minas, está resolvendo mais da metade dos problemas do Estado. E Minas está fora da Previdência dessa reforma. Se for para aprovar aqui na Assembleia, é muito difícil de aprovar. Vai ser muito difícil de aprovar. Então, precisamos fazer um empenho. Por que o senhor acha que vai ser muito difícil de aprovar? Porque vai mexer em interesses que está mais perto aqui da população. A pressão pode e ser quando é individualizado isso, fica mais difícil. A pressão é mais direcionada. Lá está geral. Aí é mais fácil de colocar. E nós sabemos que tem que fazer algum ajuste. Não na forma, eu não concordo com tudo que está nessa reforma que está sendo feita, mas eu concordo que tem que ser feita uma reforma. A reforma tem que ser feita. Por exemplo? Tem alguns pontos que tem. Eu sou da opinião que nós temos que lavar a escada de cima para baixo. E quando ela até começou no geral. Depois eles foram privilegiando alguns pontos e aqueles onde os setores já são mais fracos, que não tiveram capacidade de se articular para pressionar, continuaram do mesmo jeito que foi colocado desde o princípio. E onde já é mais forte por natureza, que tem capacidade de pressionar, flexibilizou. Então, eu acho que não está tendo... nem entrou na reforma. Não está tendo justiça. Como é o caso dos militares. Isso, porque a reforma tem que acontecer, mas ela tem que ser justa, tem que ser ampla, tem que ser para todos. E tem que ser principalmente de cima para baixo, lavando a escada de cima para baixo. Nesse sentido é que eu não concordo. Mas eu concordo que tem que haver. Mas não na forma como está sendo feito. Então aqui para nós temos que dar um jeito. O Estado de Minas Gerais, o governador, na minha opinião, ele tem que envidar todos os esforços junto com todos aqui do Estado no sentido de incluir essa reforma lá, porque é vital para a economia do Estado, para o Estado poder sobreviver. Falando em economia do Estado dessa perspectiva, há uma teoria que inclusive saiu do CEDEPLAR com mais força, de uma forma mais evidente, no sentido de que há um risco a médio prazo de que essa reforma seja, ao contrário do que se diz, ela tem um efeito recessivo na medida em que ela não estimula, cria dificuldades de estímulo ao consumo
já que vai haver um empobrecimento de uma parcela importante da população que move o consumo, porque ela precisa comer, ela precisa das coisas básicas e ela vai e compra, ela usa o dinheiro dela para isso. Então, que existe esse risco. Essa é uma preocupação dos municípios, porque muito se fala que as aposentadorias e pensões, elas que fazem girar a roda na maioria de pelo menos 70 municípios do estado que tem, se não as maiores populações, mas que é o maior número de estados, de municípios. Lá nas pequenas cidades, principalmente as mais pobres, que vivem essencialmente de repasse do governo federal e do governo estadual, o impacto na economia local das aposentadorias rurais, dos benefícios de prestação continuada, dos programas sociais, ele é muito grande, ele é muito importante. Tanto que foi um dos pontos que a Confederação Nacional dos Municípios, a pedido nosso, das estaduais e dos prefeitos, principalmente das cidades mais pobres, exigiu para poder apoiar a reforma que fosse retirado, fosse modificado, e conseguimos modificar isso ainda lá na comissão especial na Câmara, da questão dos aposentados, do trabalhador rural, e do benefício de prestação continuada, do PPC, porque isso é fundamental, é vital para as cidades do interior, porque gira a economia, mantém muitas famílias e que, se não estiver acontecendo, vai sobrecarregar a prefeitura, vai cair lá na prefeitura. Agora, de fato, a questão da redução do valor da aposentadoria e das pensões, isso aí quase que uma garantia na medida que muita gente não vai conseguir se aposentar com 40 anos. Isso aí vai impactar também lá. É uma preocupação, não é? Agora, vamos falar um pouquinho de ano pré-eleitoral? O senhor teve uma participação significativa na eleição do atual presidente, o presidente recém-eleito do MDB, o deputado federal Newton Cardoso Júnior. O MDB é um partido que tem muitos desafios pela frente. Passou por dificuldades na última eleição, não é? Teve aí uma desconstrução do partido, tanto local quanto nacional. Esse é um grande desafio para as eleições que estão colocadas do ano que vem. E também tem uma divisão interna, quer dizer, a própria disputa pela presidência do partido deixou isso em evidência. Sim. Como é que o senhor vê esse cenário, esse desafio para o ano que vem? É um desafio que todos nós vamos ter, não só os partidos, né? Todo mundo que está inserido nesse meio político. E o nosso MDB, vamos dizer assim, ele também tem esse desafio ao quadrado, por ser um partido muito grande, estar presente em quase tudo que acontece no país, no estado, nas cidades, então ele tem esse desafio maior. Eu havia até falado que ia sair do MDB. Eu falei que do jeito que estava eu não ia ficar. Porque eu quero um lugar que tenha perspectivas, que tenha um alinhamento, que tenha posicionamentos mais alinhados com a forma como eu vejo as coisas, e eu não estava vendo isso no MDB. Aí, quando colocaram-se as duas candidaturas, eu falei que não ia opinar. Num dado momento do processo, eu resolvi me posicionar, porque eu vi que todos os caciques políticos do partido que vêm dirigindo ele há tanto tempo, lideranças respeitadas, meus amigos, mas que vêm dirigindo da forma que eu não estava concordando, se uniram em um nome. Eu falei, então eu vou para onde não está isso aí, porque eu quero é diferente do que está. E por isso eu apoiei o Newton, que é um jovem, um deputado de segundo mandato, que tem uma perspectiva que, muito embora já venha de uma família tradicional política, mas ele personificou... Tradicional, inclusive dentro do MDB. Dentro do MDB. Mas ele personificou, nesse momento, essa renovação que eu estou esperando do partido. Dei esse voto de confiança, apoiei ele, vencemos a eleição interna no partido. E agora o que eu falei para ele é que o maior desafio é construir unidade no partido. Buscar essas pessoas e trazer unidade, mas com uma forma nova de dirigir o partido. E vamos aguardar, eu confio que isso vai acontecer. Se acontecer, eu continuo. Se não acontecer, eu estou de mala pronta para poder sair. A gente vê o PSDB, por exemplo, muito preocupado em buscar caras novas, nomes novos. Não é só o PSDB, mas a discussão em torno da Tabata botou isso em evidência, né? Sim. E a própria atitude do Bruno Covas, que é o presidente nacional do partido, e do governador de São Paulo, João Dória, tem exposto essa grande preocupação do PSDB no sentido de fazer a mesma coisa, de buscar uma renovação para se renovar também em relação ao eleitorado, né? Com certeza. As perspectivas eleitorais.
estratégia, essa discussão já está colocada dentro do partido? Não, eu não estou acompanhando se isso já está nessa forma, mas é uma necessidade que tem de acontecer. Porque as instituições, na verdade, elas não erram, né? Quem erra é quem está conduzindo as instituições, são as pessoas. Quem se corrompe não são as instituições, são as pessoas. Então, ali, trocando pessoas, talvez trocam-se os rumos, né, dessas instituições. E é isso que nós fizemos na associação. A Associação Mineira de Municípios, quando nós assumimos, tinha uma postura diante das situações. Não vou dizer que era errada, mas era um tipo de postura. Hoje nós temos outra postura. Nós não somos mais uma extensão do governo do Estado. Nós crescemos em credibilidade com os municípios, viemos de 390 para 703 associados. Então isso por quê? Por causa do nosso posicionamento, de uma forma independente, uma forma clara, mais objetiva, mais segura de conduzir a instituição. Gilvan Lacerda, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político mais uma vez. Eu que agradeço, Vivi. Estamos sempre à disposição. Alegria estar aqui falando com vocês. Conversei com o presidente da Associação Mineira dos Municípios, Gilvan Lacerda, que é prefeito de Moema e é do MDB, sobre diversos assuntos. Nós falamos aqui do acordo, que houve quase uma adesão de quase 100%, aquele acordo que o governo do estado propôs aos municípios para pagar aqueles repasses atrasados relativos à ICMS, à IPVA e Fundeb, enfim, aquele dinheiro que não foi repassado por 2 anos durante o governo Pimentel e também no primeiro mês do governo de Romeu Zema. Essa é a grande novidade, que esse acordo alcança praticamente 100% dos 853 municípios do estado. Falamos também sobre Lei Candir, recuperação fiscal do estado, discussões que estão aí colocadas pensando no problema da economia de Minas, Previdência também, que é outra questão, estados e municípios fora da Previdência. E, por último, eleições, perspectivas do MDB, o partido do prefeito de Moema, Gilvan Lacerda. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia. Até a próxima.